Então vamos agora falar sobre o orçamento da União, porque todo mundo já está olhando para esse dinheiro que virá para o Ceará. As informações agora com Carlos Alberto. Os deputados federais e senadores estão de olho no orçamento da União e começam a se movimentar para elaborar emendas individuais à proposta do Poder Executivo, que já se encontra no Congresso Nacional e precisa ser aprovada antes do recesso parlamentar do final deste ano. As emendas individuais e coletivas propostas por senadores, deputados, comissões permanentes e bancadas estaduais podem alterar despesas e receitas indicadas no texto original do Poder Executivo. Cada senador e cada deputado pode sugerir até 25 emendas, com valor individual estimado em R$ 19.704. Para os 513 deputados federais e 81 senadores, o montante de recursos de emendas individuais para 2023 é da ordem de 11,7 bilhões. Desse total, pelo menos 492 milhões e 500 mil correspondem às emendas individuais a serem apresentadas pelos 22 deputados federais e 3 senadores cearenses. Os recursos dessas emendas são destinados a obras nos municípios onde os parlamentares têm atuação política. Outros 284 milhões 885 mil 492 reais serão destinados ao Estado e aos municípios do Ceará por meio das chamadas emendas de bancada. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. 778 milhões de reais em emendas individuais e de bancada, jornalista Beto Almeida, para o estado do Ceará. E como você costuma dizer, Luzenor de Oliveira, o orçamento às vezes é uma peça de ficção, mas nesse caso das emendas individuais e de bancada, emendas impositivas, o dinheiro obrigatoriamente é liberado. Exatamente. Aliás, Luzenor, esse é um ponto que eu diria positivo da mudança feita na questão da elaboração do orçamento, que ele passa exatamente a ter esse caráter de impositividade, ou seja, as emendas individuais, as emendas de bancadas, elas deixam de estar apenas sob a vontade do governante de plantão. Uma vez aprovada, elas têm a obrigação de ser liberadas. O ponto seguinte para isso são ainda essa polêmica em torno das chamadas emendas do orçamento secreto, que vão continuar existindo e que naturalmente vão beneficiar principalmente os deputados que estão ali na base de apoio ao governo de plantão. Esse é um ponto. Vai continuar existindo e com um detalhe, Beto, já começou a movimentação entre os novos deputados federais e senadores para incluir na Constituição Federal a existência do chamado orçamento secreto que o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, define, classifica, denomina como orçamento municipalista. Então, a tendência é que o novo Congresso Nacional inclua na Constituição a existência do chamado orçamento secreto. E que seja mais transparente, porque na realidade há um questionamento em relação à questão do orçamento, que o próprio presidente da Câmara dos Deputados e o do Senado também diz o seguinte, que ele não é exatamente um orçamento secreto, que diz que está lá previsto, mas é secreto. E ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro, quem pede, não, é secreto na medida que você não sabe exatamente qual foi o deputado que solicitou, para onde essa emenda foi destinada, quanto é que realmente foi gasto, então acaba faltando transparência.